Bom dia, sétimo ano. Aqui quem fala é o professor Itan, da matéria de Geografia. Hoje estamos encerrando o capítulo 2 do módulo 1, certo? De certa forma, vamos falar sobre a questão da industrialização do país, principalmente na região sudeste e sul do país, que sofreram essa industrialização em massa, certo? E o porquê que se sofreu essa industrialização em massa. Para a gente entender esse processo de industrialização, a gente vai ter que voltar para o século XVIII, século XIX e início do século XX. Né? O Brasil foi descoberto em 1500, né? Hoje a gente fez aniversário até no dia 22 de abril, certo? E o processo de industrialização do Brasil vem dos primórdios. Não pense você que foi com o Barão de Mauá, que foi com a ascensão das lavouras de café, a ascensão da borracha. Não, a gente vai ter que voltar muito no tempo para a gente entender e compreender a questão da industrialização aqui no país. Bom, em 1500, assim que os portugueses desembarcaram aqui no Brasil, eles encontraram o pau-brasil. O pau-brasil tinha uma tinta no seu caule, no qual servia para tingir os tecidos das roupas dos europeus. Então, durante um tempo, o pau-brasil foi o carro-chefe da economia primitiva do Brasil, certo? Passou-se um tempo, o pau-brasil começou a ficar escasso aqui no país. Foi quando descobriram a cana-de-açúcar, certo? A cana-de-açúcar, ela impulsionou a primeira grande divisão regional brasileira, que foi através das capitanias hereditárias, certo? Então, a cana-de-açúcar, ela foi o carro-chefe da economia primitiva do Brasil durante um grande período, certo? Até países europeus ficarem de posse de mudas da cana-de-açúcar aqui no Brasil e começar a plantar nas Antilhas e em outras posses de outros países europeus. Então eles começaram a vender mais barato e isso quebrou o império da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Né? Durante esse período se ergueu numerosos engenhos. Durante esse período também começou a questão do tráfico de escravos aqui para o Brasil, até porque os índios eles não tinham aptidão física para exercer tal papel, certo? Veja que uma coisa vai ligando a outra. Vamos lá, vamos nessa linha do tempo. Passado-se um tempo, houve nesse meio período a febre do ouro, que foi a descoberta do ouro lá nas Minas Gerais, que hoje corresponde ao estado de Minas Gerais, né, pelos bandeirantes, certo? Isso é um capítulo à parte da história do Brasil. Um terceiro momento foi a questão das lavouras de café. As lavouras de café entraram em um momento no qual a sociedade brasileira estava começando a mudar a sua ideologia. Mas, professor, mudar a ideologia acerca de quê? Acerca da escravatura, certo? Passou-se um tempo e a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que libertava todos os escravos. Mas as lavouras de café precisavam de trabalhadores. Então, italianos, alemães, os próprios portugueses, povos europeus começaram a vir aqui para o Brasil em busca de melhora de vida através das lavouras de café. E por último, e mais importante, a questão do ciclo da borracha. A borracha naquela época era fabricada a partir do látex. O látex era extraído da seringueira, uma árvore nativa da Amazônia, certo?
foi uma das causas que fez o Brasil comprar o território que hoje a gente conhece como Acre, certo? O Brasil comprou o Acre da Bolívia. Por quê? Porque os seringueiros estavam entrando território boliviano adentro. Então, para evitar qualquer tipo de conflito, o Brasil comprou parte do território boliviano e transformou no estado do Acre, certo? O Acre foi comprado, não fazia parte do Brasil, certo? E a partir daí o processo de industrialização começou aqui no Brasil, com a produção da borracha, depois veio as primeiras siderúrgicas aqui para o Brasil, investimentos de outros países, teve uma brecada na época que teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 29, que afetou todo mundo, mas depois de 10 anos, de 8 anos, a economia já estava já recuperada, certo? Então foi o surgimento das siderúrgicas, das metalúrgicas, principalmente se concentraram no estado de São Paulo, numa região chamada ABC ou ABCD paulista. O ABC é Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul. ABCD paulista são essas 3 cidades que eu citei para vocês, mais Diadema. Então, a alta concentração de indústrias na região sudeste do país e também como na sul, se deu única e exclusivamente porque os investidores viam nessa população da região sudeste, o sul, um poder aquisitivo maior do que das outras regiões. E isso se reflete até hoje, porque a região sudeste e a região sul são regiões de poderes aquisitivos muito alto. Muito mais alto que a Nordeste, muito mais alto que a Norte, muito mais alto que a Centro-Oeste. Então, foi assim que se deu o processo de industrialização aqui no país, certo? Vou estar encerrando o capítulo 2 hoje. Na sexta-feira que vem, sem ser essa agora, na outra, vai ter uma live no qual todas as séries vão estar integradas, certo? E a gente vai discutir assuntos pertinentes ao nosso cotidiano, mas nunca esquecendo da geografia, certo? Espero que vocês participem, que vocês interajam, perguntem, certo? Acerca das atividades da semana passada, eu já estou corrigindo, e aqueles que tiver com alguma coisa errada ou alguma coisa pertinente, eu vou estar chamando no PV. Aqueles que eu não chamarem no PV é porque realmente a atividade está certa, tá bom? Beijos e abraços.